Max Verstappen aproveitou o tempinho de férias para dar o seu palpite sobre qual é a melhor dupla da Fórmula 1. E para surpresa de absolutamente ninguém, o nome de Sérgio Pérez não apareceu nos votos do holandês. Fala pessoal, tudo bem? Sou André Neto, tô aqui hoje para mais um vídeo no Grande Prêmio, para dar uma movimentada aqui nesse período de férias, para falar um pouquinho de Fórmula 1 e para falar um pouquinho sobre Max Verstappen, Red Bull, Sérgio Pérez e também um pouquinho sobre a dupla da McLaren. Isso por um motivo bem específico, o Max Verstappen foi lá e decidiu dar o seu pitaco sobre quem seria a melhor dupla de pilotos da Fórmula 1, isso numa entrevista ao portal alemão Automotor und Sport. E aí o Verstappen foi lá e num primeiro momento elogiou todo o grid, disse que há bons pilotos em praticamente todas as equipes, e aí se ele tivesse que escolher dois, se ele fosse montar a equipe Verstappen Racing, ele foi lá e disse que escolheria primeiro ele mesmo, obviamente, e que teria como seu parceiro o britânico Lando Norris, piloto da McLaren. Elogiou aí o Lando Norris, disse que é um piloto muito rápido, que também é muito jovem, então ainda tem um potencial para crescer ainda mais na Fórmula 1. E aí, quando questionado se tivesse que escolher uma dupla que não o incluísse, aí ele escolheu justamente a dupla da McLaren, Lando Norris e Oscar Piastri. Disse que o Piastri o impressionou, foi um novato aí muito rápido na Fórmula 1, que ainda tem algumas coisinhas para aprender, precisa melhorar ritmo de corrida, mas que acredita na inteligência do piloto australiano e que acredita que ele vai ser um vencedor no futuro. Essa seria aí a dupla do Max Verstappen caso ele tivesse a sua própria equipe. E isso diz bastante também sobre o que ele pensa sobre o seu próprio companheiro de equipe, o Sérgio Pérez, que teve um ano complicado, não teve um bom 2023, até começou bem, ganhou 2 das 5 primeiras corridas, também fez 2 poles ali naquele período, mas depois do GP de Miami, que ele estava ali todo pomposo, falando que ia brigar pelo título com o seu companheiro de equipe e que as coisas ruíram pro Sérgio Pérez, ele largou na pole, mas acabou tomando um baile do Verstappen. Desde então, o Sérgio Pérez vem numa descendente bem grande e acho que essa opinião do Verstappen é um pouco do que a gente já vê diariamente. O Pérez foi bem cobrado ao longo da temporada pelos seus chefes, por Christian Horner, por Helmut Marko, e aí chega num momento, numa intertemporada, e o Verstappen deixa bem claro que não coloca o Pérez entre os principais pilotos da Fórmula 1, não escolheria o mexicano caso tivesse sua própria equipe. Acho que o Verstappen também escolheu os pilotos ali pensando num quesito idade, também pensando em futuro, em potencial dos pilotos também, mas acho que é bem claro, não só para o Verstappen, mas para todo o ambiente da Fórmula 1 ali, que o Pérez é um piloto que não está ali na primeira prateleira da Fórmula 1, é um cara que se destacou em equipes menores, mas quando teve as suas grandes oportunidades, como foi na McLaren depois da Sauber em 2013 e também agora na Red Bull, ele não conseguiu acompanhar o ritmo desses pilotos que a gente sabe que estão nessa primeira prateleira, de Max Verstappen, Lewis Hamilton, Fernando Alonso, Charles Leclerc. Então o Pérez fica aí nessa posição agora de escudeiro, de realmente um segundo piloto na Red Bull, um cara que está ali para auxiliar o Max Verstappen, algo que ele fez muito bem em 2021, foi fundamental ali para o título do Max Verstappen, para a primeira conquista dele. Acho que isso é inegável, acho que o próprio Verstappen não nega isso, sabe da importância que o mexicano teve ali. Mas de fato, quando ele emite essa opinião de quem ele contrataria, quais seriam os dois pilotos que ele escolheria caso ele tivesse um time, acho que não é nenhuma surpresa ele deixar de fora o seu companheiro de equipe. Acho que o Pérez também pela questão da idade, por tudo que já passou na carreira, acho que não estaria em nenhuma equipe se não fosse a dele nesse momento, caso todo mundo pudesse escolher dois pilotos. O Pérez obviamente tem as suas qualidades, tem as suas valências, sempre foi um cara que foi conhecido por gerenciar muito bem os pneus, por ser um cara que se recupera bem em corridas, mas também tem as suas deficiências, a gente viu bastante ao longo desse ano, as dificuldades principalmente em classificação, sempre largando muito atrás do Max Verstappen e aí tendo que fazer corridas de recuperação com muita frequência, e também obviamente não chega aos pés do holandês em termos de ritmo de corrida, de estratégia, habilidade na chuva, por exemplo. Então acho que a grande questão é essa que o Verstappen deixa bem claro. O Pérez
tem o seu valor para a equipe, tem o seu valor para a Red Bull, está pressionado, há dúvidas sobre a permanência dele para 2025, é muito provável que esteja chegando ao fim o ciclo do Sérgio Pérez na Red Bull, mas ele de fato é visto internamente como um piloto de segunda prateleira, um cara que está ali para complementar a equipe e que deixa bem claro que a Red Bull continua e continuará trabalhando para Max Verstappen. O Verstappen também sabe disso. Acho que ele não deu essa declaração de forma alguma para criticar o Sérgio Pérez. Acho que ele não quis esnobar de forma alguma o companheiro de equipe dele. Acho que também não tem nada a ver com as desavenças que eles já tiveram no passado, como foi, por exemplo, no fim de 2022, quando no GP de Interlagos o Verstappen não ajudou o Sérgio Pérez ali na briga pelo vice-campeonato. Acho que não tem muito a ver com isso. Acho que é mais uma questão de escala, de hierarquia dos pilotos na Fórmula 1 e que de fato o Sérgio Pérez não está no topo dessa hierarquia, não está no topo, na primeira prateleira de pilotos e também não é um piloto mais jovem, um piloto com potencial, e faz muito mais sentido, caso o Verstappen tivesse sua equipe mesmo, escolher o que é hoje a dupla da McLaren, o Lando Norris, que já é um piloto mais consagrado, ainda que não tenha vencido na Fórmula 1, mas é um piloto que todo mundo sabe da capacidade, da velocidade, das qualidades, e o Oscar Piastri, que talvez seja aí atualmente a grande promessa da Fórmula 1. Então é isso, pessoal. Não se esqueçam de deixar o seu like, de se inscrever aqui no canal do Grande Prêmio, tem vídeo diário, tem Paddock Sprint rolando todo dia aqui no canal. Eu sou o André Neto, vou ficando por aqui, um abraço e até a próxima.